Quantas coisas estão avinagradas na tua vida que você poderia ter evitado se você tivesse ficado na fé? Pastor Pedro Medina. Você sabe por quê que hoje eu chamo vocês de filho? Eu tenho muitos filhos, literalmente, aqui na igreja, que eu adotei de verdade. Eles moram aqui na igreja, são minha responsabilidade e eu cuido. Muitos deles eu pago faculdade, compro roupa, levo no shopping às vezes para comprar coisas, vocês nem sabem. Dou presente de aniversário. Sabe por que Deus gerou uma paternidade tão grande no meu coração? Porque eu chorava, porque a minha vida inteira eu nunca tive um pai espiritual. Eu era largado na igreja. Tanto fazia se eu ia na igreja ou não ia. Ninguém acreditou no meu ministério. Ninguém me pegou e disse assim, eu quero te ajudar. Ninguém disse assim, eu vou pagar um curso de teologia para você. Ninguém fez isso por mim. E eu disse um dia, quando eu virar pastor, eu vou pegar jovens do mundo inteiro, vou colocar debaixo das minhas asas e eu vou dar destino para eles. E assim nasceu a Exousia School, por causa do processo, do sofrimento que eu tive que passar, para que esses jovens não tenham que passar por isso. Eles vão achar um pastor que acredita neles. Eu sei o que é ter vontade de pregar, de ganhar um mundo para Jesus, e ninguém está nem aí para você. Chamado, vontade. Pastor, me põe no avião que eu vou para a China, eu vou para o Afeganistão. Eu estou pronto, pastor, eis-me aqui. E eu digo, Deus me dá recurso para me poder enviar jovens para os 4 cantos dessa terra, abrir igreja em 50 nações. Eu quero pelo menos 5.000 igrejas ao redor do mundo. Sabe por quê? No primeiro ano da Exousia, nós tivemos 4.000 jovens querendo vir estudar aqui. Eu era um jovem desse. Quem dera alguém me desse uma oportunidade. Quem dera alguém pagasse um curso para mim. Quem dera um pastor abrisse as portas para mim. Quem dera me pagasse pelo menos um lanche. Eu sei o que é entrar numa igreja e não saber o que é paternidade. Eu disse, quando eu for pastor, eu vou ser pai, eu vou cuidar desses meninos, eu vou investir neles. Tem gente que não entende, pastor, mas por que você gasta dinheiro com esses meninos? Eu vou aceitar eles como filhos espirituais, ainda que eles não me aceitem como pai. E muitos não entendem isso, porque não passou pelo que eu passei. Quando eu falei que ia ser missionário, eu era zombado. Meu pai natural me desprezou, falou, você tem tanto potencial para outra coisa. Quem dera eu tivesse um pastor naquela época. Eu falei assim, Medina, continua que Deus é contigo. Viu? E eu ficava sozinho, eu ficava num quartinho, mais de 10 anos, na escuridão, num quarto, não tinha nada, passei frio, tinha só arroz para comer muitas vezes, numa Espanha que nem era meu país. Mas eu olho para trás e eu digo, obrigado, porque eu passei por aquilo. Isso gerou em mim uma paternidade. Eu vou ser pai de multidões agora. Tudo que não fizeram por mim, eu vou ser para esses jovens. Diga comigo, o processo pode estragar. Pergunte para mim, apóstolo, qual é a forma correta de passar pelo processo? A forma correta de você passar pelo processo é pela fé. Como assim passar pelo processo pela fé? Paulo disse, nós não vivemos por vista, vivemos por fé. O que é a fé no processo? Deus, não estou entendendo nada. O processo pode estragar se você perder a fé no meio do processo. Diga para você mesmo, eu não vou perder a fé no meio do processo. Diga, eu não posso perder a fé. Diga bem alto, eu não posso perder a fé no meio do processo. Abraão começou a perder a fé no meio do processo, o pai da fé. O pai da fé começou a perder a fé no meio do processo. E quando você começa a perder a fé, começa a viver por vista, ele disse, espera aí, Deus disse que ia me dar um filho, Deus disse que ia me dar uma promessa, eu estou com quase 100 anos, minha esposa 90 anos, ele começou a fazer cálculos, ele começou a fazer matemática, ele começou a usar a experiência natural dele, ele começou a ver na biologia, ele começou a ver na fisiologia, ele começou a ver no natural, ele perdeu a fé, ele disse, então, eu preciso de um filho, eu preciso fazer a coisa acontecer, porque parece que Deus está demorando. E aí ele foi lá e pegou uma escrava chamada Agar. Disse, eu vou ajudar Deus. Eu vou fazer um filho nela. Não é o filho da promessa que Deus prometeu, mas é um filho. E ele estragou o processo, porque ele quis ajudar Deus. Às vezes Deus te disse assim, olha, eu vou te dar um homem de Deus que vai casar com você e vocês vão para as nações servir a Deus. E você fala assim, mas cadê esse homem que não aparece? Cadê esse varão que não aparece? Cadê essa varoa que não aparece? Eu vou pegar aquela ali mesmo. Vou casar de qualquer jeito. O pastor não abençoou, mas não interessa. Outro pastor vai abençoar. Está demorando demais, não vou esperar até o casamento. Vamos transar agora. Depois Deus abençoa. Tem gente que está no meio de um processo estragado, porque quis ajudar Deus e perdeu a fé no meio do processo. Abraão estragou o processo. Abraão não era para você ter feito o filho da escrava, era para você esperar. As pessoas perdem a fé porque elas não aguentam mais esperar.
Nós vivemos na época onde tudo é fácil, tudo é rápido. Quantos homens de Deus, quantos jovens Deus chamou para o ministério, e eles estão dentro de uma igreja, e eles não aguentam o processo. Eles sabem de uma coisa, eu quero começar jovem, e o pastor diz assim: você não está pronto ainda, você não sabe de Bíblia ainda, você não estudou ainda, você não foi processado ainda, você não casou ainda, e alguns desses jovens saem da igreja, levam um pouco de gente e abrem outra igreja na esquina, fazem um filho com uma escrava, uma igreja ilegítima. Ah, pastor, Deus me chamou para ter milhões, para ser rico, para ser empresário. E Deus disse: espera, aguenta, eu estou te processando, você está aprendendo ainda, você está aprendendo marketing ainda, você está no meio do processo ainda. Aí aparece alguém que diz assim: vamos ser sócio. Pastor, olha, fulano me chamou para ser sócio. Ele é crente? Não. Ele é dizimista? Não. Ele é primiciante? Não. Ele ama a Deus? Não. Não. E por que você vai fazer um pacto com alguém num jugo desigual para acelerar o processo, para ficar rico, se não foi Deus que te deu? Pastor, não estou aguentando esperar, não estou aguentando o processo. Eu vou dar uma ajuda a Deus. Eu vou investir um pouquinho do meu dinheiro aqui nesse negócio de aposta esportiva, para dar uma acelerada. Pastor, alguém me ofereceu aqui um sistema que, se eu ponho dinheiro, me devolve 10% ao mês. Eu preciso acelerar as coisas, pastor. Eu preciso ganhar um dinheiro rápido. Eu preciso fazer um esquema. Eu preciso dar uma ajudinha para Deus, porque Deus está demorando demais. Você está fazendo filha numa escrava que vai estragar a sua vida. Cuidado para que o processo do vinho não se transforme no processo de vinagre. O mesmo suco de uva que vira vinho é o mesmo suco de uva que vira vinagre. E o medo daquele que está fazendo o vinho é não deixar aquele vinho virar vinagre. Quando ele está ali fazendo aquele suco, ele está desejando: tomara que vire vinho. A pior tristeza de alguém que fabrica vinho é quando abre o barril e virou vinagre. Cuidado para que o processo que Deus está levando você para virar vinho não se torne um processo de vinagre, um processo amargo, um processo azedo, que vai arrastar pelo resto da sua vida. Aguenta pela fé, continue pela fé, continue confiando, não ajude a Deus, não dê nenhuma bola fora, para não virar vinagre. O que transforma o suco da uva em vinho é o fermento. Que estudar hoje de manhã para saber como que é. Se você pegar o mesmo suco de uva e colocar bactéria, vira vinagre. A bactéria é o pecado. A bactéria é a incredulidade. Eu já vi pessoas passarem pelo mesmo processo e ter dois resultados diferentes. Teve gente que foi processada no mesmo tempo que eu, do mesmo jeito que eu. Uns viraram vinagre, mas nós viramos vinho. Não deixa o pecado entrar no meio do processo. Não deixa a murmuração entrar no meio do... Não deixa essas bactérias estragar o vinho de Deus. Não deixa a rebeldia. Não deixa a murmuração. Esse processo que você está passando não é para virar vinagre, é para virar vinho. Deus sonhou com vinho. Deus sonhou com algo bom. Deus sonhou com algo doce. Deus sonhou com algo maravilhoso. Mas se você deixar a bactéria entrar, se você deixar o pecado entrar, se você tentar ajudar Deus, quando o suco da uva é guardado no lugar para ele virar vinho, para ele não virar vinagre, sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar ele selado. Não pode ter abertura nenhuma. Não pode ter nada, nem oxigênio, nada. Sabe quando que vira vinagre? Quando tem uma abertura e pousa uma mosca lá. Uma pequena brecha na sua vida pode avinagrar tudo. Ah, mas é só uma brechinha. É só uma noite, apóstolo. Pois Deus perdoa o resto da vida de Abraão. Deus não acabou com o propósito de Abraão. Mas Ismael avinagrou a vida dele, o resto da vida dele. Ismael continua avinagrando a vida dos filhos de Isaac até o dia de hoje. Quantas coisas estão avinagradas na tua vida que você poderia ter evitado se você tivesse ficado na fé? Não tente acelerar o processo. Se você pegar uma flor que ela ainda está fechada e tentar forçar o processo para ela abrir, ela vai estragar, ela não vai. Já viu criança? Ela disse: não, mas por que não desabrochou logo? Ela vai lá, pega a flor e começa a abrir ela e acaba com a flor. Teu ministério é assim. Não tente atropelar os tempos. Deixa Deus fazer ela desabrochar. A tua prosperidade é assim. Você não está pronto? Você não sabe nem administrar R$1.000, como é que você vai administrar 1 milhão? Deus está te processando. Abraão começou a ajudar Deus. Pedro, no meio do processo, começou a perder a fé. E sabe o que aconteceu? Começou a afundar. Diga comigo: não vou perder a fé no meio do processo.
Quando você perde a fé no meio do processo, entra o medo. Quando você perde a fé no meio do processo, entra o vitimismo. Quando você perde a fé no meio do processo, entra o desespero. O que está reinando no teu coração agora? É fé ou é medo? Porque quando você está com fé, a fé está em dia. Não importa o que você está passando. Tinha uma mulher que o filho dela tinha acabado de morrer. E ela estava indo do caminho conversar com o profeta. O filho dela o quê? Morreu, tinha acabado de morrer. E a mulher está indo lá conversar com o profeta. Outro profeta para no meio do caminho. Senhora, a senhora está bem? Estou bem. Como que ela disse eu estou bem se o filho dela tinha acabado de morrer? Porque ela não deixou o medo, o vitimismo e o desespero tomar conta do coração dela. Ela disse, está tudo bem pela fé, porque eu sei que quando eu chegar lá no profeta, ele vai ressuscitar meu filho. Tem gente que não entende, por que você disse que está tudo bem? E deu errado a sociedade? Como é que você está? Estou bem. Fechou a empresa? Como é que você está? Estou bem. Você não ganhou o concurso? Não. Como é que você está? Estou bem. O banco te ligou e te deu aquela notícia ruim? Como é que você está? Estou bem. Porque eu sei quem eu creio. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei o que ele vai fazer. E ele não precisa da minha ajuda, do jeitinho brasileiro. Ele não precisa de uma coisa torta. Ele faz tudo reto, certo, na hora dele. E eu confio nele. Eu confio nele. Fique de pé nessa manhã. Não perca a fé no meio do processo. Não perca a fé no meio do processo. Diga assim, eu não vou perder minha fé no meio do processo. Não deixe o processo avinagrar. Presta atenção. Se avinagrar, você será reprovado. Se avinagrar, você não pode ser mais colocado na garrafa, não pode colocar mais o rótulo. Hoje a gente até usa um pouquinho de vinagre para as coisas, né? Assim, pastor, pelo menos eu vou ser usado na salada. Olhe bem para mim, bem nos meus olhos. Você sabe para que era usado o vinagre no tempo de Jesus? O vinagre era usado nos banheiros públicos do tempo de Jesus. Era molhado o vinagre em isopo, que era uma espécie de uma planta que era como se fosse uma esponjinha. Quando a pessoa terminava a necessidade dela, usava aquilo ali. O vinagre era usado para aquilo, no banheiro público, para limpar aonde a pessoa tinha feito as necessidades. Quando Jesus morreu na cruz e ele pediu água, levaram para ele uma vara com isopo amarrado, cheio de vinagre. Sabe onde estava isso? Estava lá no banheiro público, porque Jesus bebeu aquele dia. Talvez você tenha gourmetizado hoje o vinagre 2000 anos depois, que a gente usa na salada. Mas a pregação é de 2000 anos atrás, o que eu estou falando para você. Não tem vinagre gourmet no tempo bíblico. Se você avinagrar, você só vai servir para descarte, para banheiro público. Não se avinagre. Pastor, o que pode avinagrar? Você já olhou para alguém e disse assim, cara, essa pessoa tinha tudo. Cara, se você esperasse só mais um pouquinho, você estava ao ponto para Deus te dar a tua bênção, você deixou a coisa vinagrar, você não aguentou o processo. Eu quero parabenizar você que está aqui no processo e não está murmurando. Outro processo que eu não quero que você avinagre, tem gente aqui, vem na igreja. Eu entendo de processo, fui processado mais de 10 anos, muito mais. E a pessoa disse, pastor, está na minha hora. Eu falo, não, pastor, eu quero. É, pastor, o senhor não viu o meu potencial? Só que ainda era suco de uva, pode estragar a qualquer momento. Não é ainda vinho. Então, pastor, já que o senhor não quer me colocar no louvor, eu vou cantar na igreja lá da esquina. Nunca troque o propósito por uma proposta. Porque trocar o propósito pela proposta vai avinagrar o processo de Deus. Existem pessoas hoje que Deus nunca mais vai poder usar. Não tem mais jeito. Por quê? Porque avinagrou. Tem pessoas que já perderam o temor de Deus. Tem pessoas que já se tornaram rebeldes compulsivos. Não tem mais jeito. Tem pessoas que se tornaram mentirosos. Tem pessoas que se tornaram infiéis compulsivos. Essa pregação é para aqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu. Então todas as coisas cooperam para o bem. O problema é quando você está ali no processo, você quer colocar a culpa nos outros. O teu processo é teu processo. Você não tem que ficar com raiva de ninguém. Você tem que entender, Deus é comigo o que está acontecendo e eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Inscreva-se no nosso canal.